Foi publicada nesta sexta-feira a sentença da ação criminal que tramitou na Vara Criminal de Tijucas referente à Operação Leviatã, realizada em novembro de 2018 e que investigava uma organização criminosa que explorava principalmente o tráfico de drogas na localidade conhecida como Jardim Progresso. Os membros portavam armas, ameaçavam moradores e foram responsáveis pela prática de outros crimes na cidade. Ao todo, foram 10 condenados, apenas que somadas totalizam aproximadamente 150 anos de prisão. Todos estão presos, exceto uma mulher que havia sido solta e foi dado o direito de recorrer em liberdade, a qual foi condenada a mais de 14 anos de prisão. Além destes 10, há mais um indivíduo que estava foragido e foi preso no Rio Grande do Sul, sendo que o processo ainda segue. Além destes, os adolescentes apreendidos respondem a procedimento na Vara da Infância. O trabalho realizado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Tijucas, com a colaboração da Polícia Militar, redundou em um processo com mais de 2.600 páginas. Foram mais de 5 meses de investigação até a realização da operação, que contou com mais de 100 policiais para o cumprimento dos mandados. Bom, eu estou aqui e ao meu lado o Dr. Ricardo Melo, delegado, um dos líderes da Operação Leviatã em 2018 em Tijucas. Operação esta que saiu a sentença ontem pelo Dr. Monani Menini Pereira, o juiz de direito, condenando os criminosos a 150 anos de prisão. A primeira pergunta que eu faço para o Dr. Ricardo é se ele ficou satisfeito com o desfecho dessa condenação. Então, Elson, esse trabalho foi um trabalho na época conduzido por nós, né, na Polícia Civil, junto com o delegado Diogo Medeiros, que também trabalhava na Delegacia de Tijucas, e contou com a colaboração da Polícia Militar. E então, hoje, né, na sexta-feira, saiu a sentença com o resultado desse trabalho de investigação, fruto da dedicação da equipe de investigação, que não mediu esforços em alcançar essa necessidade que precisava dar uma resposta àquela organização criminosa que atuava basicamente na localidade do Jardim Progresso. Doutor Ricardo, como é que essa organização criminosa atuava no loteamento Jardim Progresso, conhecido como Sem Terra? Sim, eles tinham uma forma bem estruturada, com divisão de tarefas nessa organização criminosa. Eles tinham uma atividade de contenção com olheiros na entrada das ruas de acesso à localidade. Então, ficavam principalmente monitorando a entrada da polícia e entravam em contato através de rádios comunicadores com os demais membros da organização. Tinha atividade de contenção, que é atividade armada de alguns membros que ficavam a fim de proteger principalmente o local em que ficava armazenada a droga. Os próprios traficantes, propriamente ditos, né, que faziam a comercialização dos entorpecentes, das drogas. E, além disso, era uma divisão com cargos também de lideranças, né? A gente, com essa operação, conseguiu, além de prender aqueles que estavam na rua, praticando propriamente esses crimes, né? Também as lideranças que comandavam toda essa organização. Além do próprio tráfico de drogas, crimes de posse de arma, porte de arma, ameaça a moradores, foram situações em que os próprios traficantes tiraram moradores de suas casas para que abrigassem traficantes ou pessoas foragidas, né? Outros crimes que aconteceram na cidade de Tijucas por planejamento e execução dessa organização criminosa. Doutor Ricardo, o senhor conseguia descrever para a gente, né, as pessoas envolvidas e que lideravam principalmente os líderes dessa organização criminosa que atuava em Tijucas? Alguns deles, né, a sentença ela deixa isso claro, inclusive em função dessa investigação que foi feita, eram 3 cabeças nesse período em que comandavam o tráfico ali no Jardim Progresso. 2 deles, inclusive, já foragidos da justiça. Um deles, que é o Adriano dos Santos Mariano, acabou sendo preso numa operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar em São José. O Jaciel Senca, que foi preso pela DEIC, estava em Palhoça. E a Josiane da Silva, conhecida como Jô da Marmita, até foi candidata a vereadora, ela que ficou como a principal liderança com a prisão dos demais e que comandava toda essa organização criminosa. Todos eles foram condenados de 15 a 20 anos de prisão,
né? No total, então, da sentença, aos 10 condenados, chegou a aproximadamente 150 anos de prisão. Doutor Ricardo, o senhor, doutor Diogo, passaram por Tijucas num breve tempo. Não foi assim uma passagem longa, né? Mas deixaram aí uma marca da Polícia Civil que investiga e pune culpados. Perfeito, Elson. Foi, acho que, um período de aproximadamente pouco mais de um ano, né, em que estivemos na cidade de Tijucas. Com certeza, nos esforçamos para dar esse trabalho que é necessário, né, em termos de segurança pública para a cidade, principalmente no trabalho da Polícia Civil, que é o trabalho de investigação, né, em conjunto com a Polícia Militar, que tem esse papel do trabalho preventivo, do trabalho ostensivo na rua. Às vezes a Polícia Civil não é vista e essa realmente é a função nossa, né? A investigação ela acontece de forma disfarçada na população, então a gente conseguiu dar esse resultado que era esperado, que era necessário. Preciso colocar que 2018 foi o ano em que aconteceram o maior número de mortes em confronto com a polícia, né? E graças, infelizmente, à atuação dessa organização criminosa. Eles andavam realmente armados, eles dispunham a confrontar a polícia, tanto que Tijuca se tornou a segunda cidade do estado com mais mortes em confronto com a polícia, perdendo apenas para Florianópolis, para a capital do estado. E é uma cidade com menos de 40 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena no nosso estado, né? Então estava com uma criminalidade muito alta. E esses confrontos, infelizmente, graças a essa estruturação da organização, ela acabava sendo simplesmente, havia uma morte, as lideranças iam lá e colocavam outro soldadinho nessa guerra, né, do tráfico. Então, as medidas, a Polícia Militar estava também se fazendo bastante presente, né, no Jardim Progresso, e essa investigação, então, com a operação que foi realizada em novembro, com a prisão de toda essa associação criminosa, essa organização criminosa, a gente conseguiu colocar fim a essa situação. Vale lembrar aqui, ressaltar que, diante desse confronto criminoso e polícia, a Delegacia de Polícia Civil de Tijuca chegou a sofrer um atentado com tiros, né, sendo metralhada por bandidos. Isso aconteceu também antes desse nosso trabalho de investigação, né? Infelizmente era comum esse tipo de atuação, né, por parte do crime organizado. Então a gente, com esse trabalho, né, demonstra a imposição do Estado frente a essa violência urbana, né, que acontecia, e coloca um clima de paz, tranquilidade naquela comunidade. Agora, doutor Ricardo, para a gente encerrar, por que Operação Leviatã? Essa operação ela surgiu com o sentido de demonstrar à população a necessidade de que o Estado estivesse presente naquela comunidade, né? Eram relatos comuns na sociedade de Tijucas, esse medo até mesmo de entrar na comunidade, com aquelas regras que eram às vezes impostas pelos traficantes, que as pessoas tinham que baixar os vidros do carro, acender a luz interna, reduzir farol, né? E esse medo. E então, a Leviatã significa isso, a necessidade do Estado se impor e determinar as regras que devem ser colocadas, e não aqueles traficantes que tentavam dominar aquele território e ameaçar aos moradores. Doutor Ricardo, para finalizar mesmo, algo que o senhor queira acrescentar nessa entrevista, um recado? Queria agradecer aí a colaboração, o doutor Diogo, que foi nessa parceria, né, que a gente trabalhou juntos nessa investigação, a colaboração até do próprio tenente-coronel hoje, né, tenente-coronel Éder, também com a colaboração muito atuante nesses fatos, a participação incisiva do Dr. Monani, né, juiz de direito aqui da comarca de Tijucas, que foram peças importantes e fundamentais para o desfecho desse trabalho. Tá certo, então. Eu conversei aqui com o doutor Ricardo Mello, delegado de polícia, diretamente aqui de Itapema, para o jornal Top Notícias.